Glória a Deus, aleluia. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os crentes, a todos aqueles que vão nos acompanhar nessa live, que vão estar conosco, em nome de Jesus. Você é muito bem-vindo para estar conosco, para nós cultuarmos ao Deus Todo-Poderoso. Nós fazemos esse culto na presença do nosso Pai, do Deus maravilhoso, a majestade, a grandeza e o poder, o qual nós nos rendemos a Ele, o qual nós temos eles ligado a todos nós, em nome de Jesus. Que você possa sair daqui e você possa também, em nome de Jesus, assistir essa live, sendo tocado, abençoado, curado e liberto pelo poder do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Seja muito bem-vindo, meus irmãos. Vamos iniciar fazendo uma oração já, em nome de Jesus, pedindo permissão ao nosso Deus para que nós venhamos a pregar a palavra dele, em nome de Jesus. Curva sua cabeça, fecha teus olhos. Pai querido, Pai de poder e glória, meu Deus, na verdade não somos nada, Senhor, mas estamos aqui reunidos, meu Pai, para cultuar o Senhor, para buscar a Tua face, a Tua presença, para, meu Deus, tocar em Teu coração, Senhor, para que nós possamos ter a vida eterna aí no Teu reino, sem nós merecermos, sem nós sabermos que somos pecadores e precisamos da Tua misericórdia. Nós nos rendemos agora a Ti, Senhor. Abrimos nosso coração, nossa alma, nosso espírito, nossa consciência, nosso subconsciente, tudo de nós, para somente servir ao Senhor, adorar o Senhor, glorificar o Teu nome, exaltar o Teu santo e glorioso nome, buscar somente a Tua face, a Tua presença, através da Tua palavra, Senhor, a qual nós estaremos pregando nessa noite, com a presença do Espírito Santo, revelando a todos nós, Senhor, meu Deus, e podemos, em nome de Jesus, alcançar, Senhor, ao Teu reino, para Te adorar perante o Teu trono, para conhecer o Senhor de perto, Senhor, e somente fazendo a Tua vontade e o Teu querer. Aleluia. Glória a Deus. Que toda língua possa confessar, todo joelho possa se prostrar perante o Senhor, e acreditando no Filho amado que o Senhor deu para morrer por todos nós, morte de cruz, Senhor, e o Senhor ressuscitou Ele ao terceiro dia, está sentado à direita do Senhor, Pai. Que tudo seja conforme a vontade do Senhor, e que tudo seja, Pai, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Entregamos tudo nas Tuas mãos e Te agradecemos já, Senhor, de imediato. Que tudo seja conforme a direção do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos já dar início ao Senhor, à igreja, o culto, aqui com Salmos. Salmos 121, do versículo 1 ao versículo 8. Nós vamos meditar junto com a pastora Glória, em nome de Jesus. Eu já cumprimento o Brasil com bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os brasileiros, pastores e pastoras, aleluia, todos, a nossa família linda e abençoada, em nome de Jesus. Cumprimento também o Japão com boa noite, com Bauá. Deus abençoe toda a nossa comunidade brasileira, todos os brasileiros que estão aqui estabelecidos, pastores e pastores amigos com suas igrejas estabelecidas, em nome de Jesus. Cumprimento também Moçambique, aleluia, que Deus abençoe todo esse trabalho bonito, lindo, maravilhoso, que os pastores e pastoras estão fazendo aí em Moçambique, aí na África, em nome de Jesus. Cumprimento Lazimi também, parabéns pelo teu casamento, irmão. Dá um abraço na tua esposa, na tua família, que Deus abençoe grandemente essa união e que vocês possam fazer a obra do Senhor, levando a palavra do Senhor aí na África, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe todos vocês. Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu cumprimento também aos nossos irmãos aqui do Japão, com boa noite e a paz do Senhor Jesus. E eu cumprimento também ao Brasil com bom dia e a paz do Senhor Jesus. Amém? E aos nossos irmãos de Moçambique também, boa tarde e a paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Eu dou meus parabéns também, ao casamento do irmão Lazimim com a sua mulher. O meu marido sempre está falando muito de vocês. Que Deus abençoe essa união, que vocês possam fazer essa obra maravilhosa em Moçambique, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.
Vamos então, irmãos, ler aqui em Salmo 121, em nome de Jesus. Aqui em Salmo 121 diz assim: Deus, o fiel guarda dos homens, cântico de romagem. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, irmãos. A palavra do Senhor, Salmos, esses Salmos, glória a Deus, 121, em nome de Jesus, está falando a respeito de Deus, o fiel guarda dos homens. E o nosso tema hoje é a voz de Deus. A voz de Deus você já ouviu? Com certeza você já ouviu. Com certeza você já está andando nos caminhos do Senhor. Com certeza você já, uma hora ou outra, falou: meu Deus, porque eu estou passando por isso? Meu Deus, muito obrigado porque o Senhor me mandou isso. Meu Deus, continue comigo, me abençoando, a minha família. Você já falou isso? Você já indagou isso? Você já buscou isso? Com certeza. Por mais que você não seja crente, por mais que você seja do mundo, por mais que você seja uma pessoa que não acredita em Deus, mas você, em algum momento, você falou algo a respeito de Deus. Aleluia, glória a Deus. Muitos também já falaram de Deus e agora se afastaram de Deus, mas continua aquela faísca, aquilo dentro do coração, da alma e do espírito. Porque quando vem a dor, quando nós estamos dominados pela doença, quando nós estamos dominados por aquilo que não gostaríamos de ser dominados, sem saída, sem para onde ir, sem o que fazer, nós clamamos o nome do nosso Deus. Assim aconteceu com Paulo, assim aconteceu com muitos dos profetas, e assim pode acontecer com você e comigo, a qualquer momento, a qualquer hora. Por isso que o Deus, Ele é fiel guarda dos homens. Ele nos guarda, Ele vai guardar você de todo mal, guardará a tua alma, Ele vai estar com você. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Aleluia. Então creia nisso, irmão. Mesmo que você não creia em Deus, mas Deus quer te abraçar. Deus quer que você seja o filho dele. Aleluia, glória a Deus. Vamos para a palavra do Senhor, porque hoje tem uma palavra poderosa, como todos o culto nós temos uma palavra poderosa. 2 Timóteo, abre lá a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 22. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, aqui em 2 Timóteo, e nós estaremos falando a respeito da pregação da palavra, a qual todos nós pregamos a palavra e todos nós ouvimos a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos suportar essa noite a marretada de Jesus sobre nossas vidas, sobre nossa cabeça, porque é o que esse povo está precisando, é o que muita gente precisa, em nome de Jesus, amém? Deixa eu baixar um pouquinho aqui o meu ventilador, porque ele está pegando na palavra aqui, ele pode virar a folha, e aí eu posso deixar de pregar a palavra certinha. Aleluia, glória a Deus. Irmão, a fidelidade e o zelo na pregação, glória a Deus. O que está faltando nas igrejas, com os pastores e também com os obreiros, ou com aqueles que são chamados à frente para falar da palavra do Senhor, é uma fidelidade, um zelo a respeito na pregação da palavra do Senhor. Aleluia. Você tem que ter um temor para pregar a palavra do Senhor. Você tem que estar, no mínimo, meio que preparado para que você fale da palavra do Senhor. Aleluia. Por quê? A palavra do Senhor é santa. A palavra do Senhor que cura, que liberta, que transforma, que restaura. A palavra do Senhor que vai levar você para o reino. A palavra do Senhor que vai nos ensinar, vai nos mostrar o caminho. Aleluia. O caminho, a verdade e a vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Então está tudo na palavra do Senhor.
Então aqui Timóteo ele escreve o seguinte: Timóteo que andava com Paulo, Timóteo que era grego, aleluia, e ele começou a andar com Paulo, glória a Deus, fiel a Paulo, fiel ao Senhor, fiel à palavra de Deus, e ele escreve 1 Timóteo e 2 Timóteo, e aqui ele diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Até aqui, irmão, versículo 1, versículo 2 já começa a marreta de Jesus sobre nossas vidas. Glória a Deus. Exortar. Ninguém gosta de ser exortado nos dias de hoje. Ninguém aceita a palavra do Senhor. As pessoas querem ouvir aquilo que é de bom para eles, aquele que vai trazer oportunidade para que ele possa crescer financeiramente. A verdade é esta. Estão buscando nas igrejas chave de carro, chave de igreja, chave de casa, salários bons, né? Contatos bons. É isso que está acontecendo. Quer dizer, não está agindo mais uma verdadeira manifestação pelo reino de Deus. Não está havendo mais, glória a Deus, uma entrada no teu coração, na tua alma, no teu espírito, da palavra do Senhor, com muito amor, com fé, né? Com esperança, com perseverança e com obediência. Aleluia. Mas aqui o nosso Timóteo, ele diz o seguinte: vai julgar os vivos e mortos. Vai julgar os vivos e mortos pela manifestação e pelo seu reino. Então, de qualquer forma, você pode ser pregador, você pode ser usado por Deus, você pode fazer o que você quiser, mas que você vai passar pelo julgamento, vai. Tanto eu como você, como qualquer um de nós. Aleluia, glória a Deus. Você não quer passar pelo julgamento? Não quer passar pelo julgamento? De qualquer forma, você vai ter que passar pelo julgamento. Aleluia. Então, irmãos, versículo 3: pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Aleluia. É o que está acontecendo no dia de hoje. Mas na palavra do Senhor lá atrás diz o seguinte: que muitos se esfriarão nesse tempo. E o que você vê é muita igreja vazia, porque muitos se esfriarão nesse tempo. É o que eu falo. A pandemia veio, esvaziou muitas igrejas, mas acabou a pandemia. Deus já curou todos nós da pandemia. Então, agora é voltar para a igreja, é voltar para a sã doutrina, é buscar a palavra, é estar em comunhão com os irmãos, é se preparar para o reino de Deus. Aleluia. Lá em Mateus 24 disse que viria as pestes, rumores de guerra. Não, mas não é o fim ainda. Nós estamos vendo tudo isso, estamos passando por tudo isso, mas não é o fim. Então nós temos que nos preparar, porque Jesus está para voltar. Se está acontecendo tudo isso, não é o fim, mas Jesus está para voltar. Você crê nisso? Se você crê nisso, então presta atenção na palavra do Senhor. Muitas coceiras nos ouvidos, cobiças. Você está dentro dessa palavra, dentro desses versículos? Se você não está, porque as pessoas estão recusando já a palavra do Senhor, querem ouvir palavras de coaches, falando que você não precisa seguir a Jesus. Não, Deus te ama. Não é verdade? Deus não se preocupa com isso, passando a mão na sua cabecinha, não te explicando que você precisa buscar, não viver no pecado, na injustiça, não ver no mal, na maldição, não ver em rodas de escarnecedores, não falar palavras torpes,
Continua ainda a palavra do Senhor dessa forma. No versículo 5, Timóteo já está dizendo: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Aleluia. Irmão, você foi chamado para o ministério? Você tem um chamado para o ministério? E por que você desistiu? Aleluia. Porque justamente aqui você queria ouvir palavras e não queria ser exortado. Talvez o pastor da igreja te corrigiu, talvez a tua esposa te corrigiu, o teu marido corrigiu a esposa, talvez você foi corrigido na palavra do Senhor. Alguém que pregou na igreja que você estava sentado lá na cadeira e você se sentiu mal, inclusive fez até uma panelinha para dizer que o pastor pregou aquilo. Essa palavra é muito assim, que toca em nós e nós não devemos ouvir essa palavra não é para nós. Discurso muito forte, como os discípulos falaram, quando Jesus falou para eles: agora vocês vão beber do meu sangue e comer da minha carne. Aleluia. E todos eles foram embora, só ficaram os 12 com Jesus, né? Então, a sã doutrina que está falando o Senhor, aleluia, é você não viver na cobiça, é você fazer uma entrega ao Senhor, somente a Ele, humildemente se entregar a Ele, saber que Ele é Deus, Ele é Pai, e para você entrar na eternidade do reino dEle, você vai ter que se santificar aqui na terra, passando pelas aflições, aleluia, suportando as aflições, todas as coisas, as perseguições, sendo um evangelista, cumprindo cabalmente o teu ministério. O que é cumprir cabalmente o ministério? Você tem um chamado, você foi chamado para fazer a obra do Senhor, você pode ser assim até membro da igreja, mas se você tem um chamado, você sai falando de Jesus, você sai fazendo a obra do Senhor, levando a palavra do Senhor, aleluia. Ninguém precisa falar isso para você, ninguém precisa te cobrar, você já tem um ministério dentro de você, e esse ministério faz com que você ame a palavra do Senhor, queira ouvir a palavra do Senhor, queira ler a palavra do Senhor todos os dias, queira estar dentro da palavra do Senhor, quer fazer a obra do Senhor. Você pode até trabalhar no seu trabalho cotidiano, você pode até estar fazendo alguma coisa, ter alguma empresa que você dirige, mas se você tem um ministério e um chamado, você anda com a palavra na ponta da língua e no coração, aleluia. A todo momento, todo instante você está recebendo revelação, porque a porta da revelação é para você. Seguindo agora no versículo 6, diz assim a palavra, Timóteo escrevendo: o apóstolo prevê o seu martírio, né? O apóstolo prevê o seu martírio. Quando a mim estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Isso aqui, Paulo dizendo isso, o apóstolo Paulo, combati o bom combate, irmão, é uma entrega, é como ele disse: eu já não vivo mais em mim, é Cristo que vive em mim. Aleluia. Então, quando nós nos entregamos a esse amor maravilhoso, grandioso, poderoso, que nos produz dentro de nós uma entrega verdadeira,
para o Deus Todo-Poderoso, numa fé inabalável, uma crença sua com Deus forte, revelada pelo Espírito Santo, impregnada e entrando dentro do teu coração, da tua alma, do teu espírito, a qual você se entrega todos os dias ao Senhor. Você não esquece do Senhor em nenhum momento, em nenhum instante, por mais que você esteja passando por uma tribulação, por uma alegria, por algo, mas você nunca esquece o Senhor. É disso que Ele está falando. Nós não temos medo da morte, nós não temos receio de que se vai ter guerra, se vai ter isso, se vai ter aquilo, se vai ter perseguição, se vai ter terremoto, maremoto, tsunami. Não nos preocupamos, porque a chegada, se o Senhor chamar, não tem como, de um jeito ou de outro, você vai até, se você estiver pegando a palavra em cima do altar, ou pregando em algum lugar, aonde você estiver, como diz o pessoal aí, chegou a senha, meu irmão, você só tem que despedir, se despedir. Tem muitos que antes de chegar, até avisa a família, avisa a todos, não é? Quantos que nós não estamos vendo já falecendo em cima do altar? E até avisa a família antes que vai ser recolhido. Então, a maior fidelidade com Deus é você meditar na palavra dele, pregar a palavra dele, viver a palavra dele e andar na palavra dele. Tão simples assim, irmão. E nós temos acesso completo. Antigamente, no Antigo Testamento, há uns 2000 anos atrás, eles não tinham acesso. Era só os pergaminhos. Era alguma coisa de couro escrito ali, que eles liam na sinagoga, mas não tinham acesso, que nós temos hoje várias línguas traduzidas na Bíblia Sagrada, e Bíblia a qualquer momento você pode ter. Você tem Bíblia no teu celular, no aplicativo. Então, não há desculpa de você não ter um momento e uma hora de você meditar na palavra de Deus. Deus deu todas as ferramentas, está tudo à tua mão, e a decisão tem que ser nossa. O que você quer fazer? O que você quer para a sua vida eterna? O que você deseja para depois que você morrer? Que caminho você vai tomar? Então tudo isso que nós vemos na palavra, isso é aqui que você tem que carregar no teu coração. Aleluia. Todos nós temos oportunidade de nos aproximar de Deus. Ele não faz acepção de ninguém. Então, para você e para mim, como diz aqui, o apóstolo abandonado pelos homens e não por Deus. Vamos ler isso aqui para você ver como Deus trata você quando você vai buscá-lo, se você se prostra perante Ele e se entrega para Ele. O apóstolo abandonado pelos homens, não por Deus. Olha, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres trazer a capa que me deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Aleluia. Então, está falando aqui o Senhor,
Está falando aqui a respeito do apóstolo que foi abandonado, com certeza é Paulo, e ele está dizendo que alguns abandonaram, mas tem aqueles que ainda estão firmes na presença de Deus, como Tito, depois você vai ler, e Lucas que estava com ele. Aleluia. Porque houve perseguição, houve perseguições de morte. Se para você ver que naquela época tinha as perseguições de morte pelos romanos, mas aqui mesmo assim eles pregavam a palavra do Senhor, senão não teríamos tanta igreja que nós temos nos dias de hoje, não seríamos crentes respeitados como cidadãos. Então eles manteram, mesmo tendo mártir, mesmo tendo perseguição, mesmo tendo o abandono de muitos, como nos dias de hoje, muitos estão abandonando a igreja, muitos estão abandonando a palavra do Senhor, muitos estão falando que não tem tempo de estar na igreja, pregando a palavra, estando na palavra, não tem, né? Mas aqui a palavra do Senhor que está dizendo, que inclusive está falando que me traga, porque houve uma perseguição, houve uma prisão. E no versículo 14 está dizendo: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, e o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. É como no dia de hoje, irmãos, a pregação coach, a pregação de alguns influenciadores estão levando as pessoas a resistir à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é aquela que corrige, exorta, transforma, cura, liberta, santifica, purifica. A palavra de Deus cobra muito de todos nós, para que nós sejamos santos. Aleluia. Então a nossa cobrança, e muitas pessoas começaram a aparecer nesse tempo aqui já. Você vê que nesse tempo já dos apóstolos que pregavam a palavra, já existia os poucos, aqueles que resistiam à palavra. E como nos dias de hoje está acontecendo a mesma coisa. Ninguém quer mais ouvir a palavra genuína, aquela que pega a marreta de Jeová, para corrigir mesmo, para você não pecar. Não, os cultos estão falando que não tem problema, você pode pecar, você pode viver os prazeres da vida, prazeres da carne, sendo que a palavra do Senhor, lá em Gálatas 5, versículo 19 a 22, se eu não me engano, pode estar dizendo a respeito do fruto do Espírito e o fruto da carne. E lá estão todos os dizeres, o qual você não pode participar. Agora no culto você pode participar de tudo, que Deus perdoa. Então essa resistência que já teve aqui, através dessa pessoa, aleluia, essa resistência aqui, do Alexandre, sobre a pregação da palavra, já tivemos esse problema, e estamos tendo nos dias de hoje. Olha só, versículo 16: na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Quando Timóteo, Paulo se defenderam, ninguém foi a favor dele. Antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Aleluia. Então no momento que mais precisou de fixar a palavra, manter a palavra, viver a palavra, ficar e permanecer na igreja, abandonaram. Porque você acha que as igrejas estão se esvaziando nos dias de hoje? Aquelas megas igrejas que tinha na Europa, nos Estados Unidos, já não tem mais. Está certo que veio a pandemia e nós não podíamos nos reunir para não transmitir, mas a pandemia acabou.
E cadê as igrejas? É agora que estão começando a levantar os avivamentos dos jovens, com o Espírito Santo que está tomando a todos. Mas nós temos que voltar às igrejas, temos que voltar a pregar a palavra, temos que falar da palavra onde nós estivermos. Não estamos livres, não estamos livres para o pecado, não. Temos que carregar aquela fé que nós tínhamos antigamente, aquela fé que nós tivemos no primeiro amor. Temos que continuar carregando e transmitindo às pessoas. E diz mais assim ainda: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. Aleluia. Porque houve perseguição, houve resistência da palavra do Senhor, como aconteceu lá com os fariseus, com os saduceus, através de Jesus. Houve resistência, como está havendo resistência nos dias de hoje. É cada discussão, irmão, é cada praga de igreja, cada doutrina diferente uma da outra, tudo leva a Jesus. Tudo é o mesmo caminho, é o caminho, a verdade e a vida, é Jesus Cristo, é a palavra de Deus que comanda, não é praga de igreja, aleluia, não é doutrina. Porque eu fiz uma doutrina lá, eu sou assembleiano, eu sou pentecostal, eu sou batista, que mais? Eu sou a Igreja Mundial Poder de Deus, eu sou, que mais? Então, várias placas de igreja que não tem nada a ver. A doutrina é uma só, a palavra de Deus, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Acabou. Todos eles vão pregar, só muda a placa, mas todos eles vão pregar a mesma doutrina, que é Jesus Cristo. Aleluia. Que é morte e ressurreição. Que é Jesus Cristo, morte e ressurreição. É o reino de Deus, mais nada. E por que inventar? Porque a sua igreja é melhor que a minha, que a sua é isso. Não, irmão, tem nada a ver. Que eu vou na igreja que está mais cheia, porque aquela igreja não vai ninguém. Às vezes a sua bênção está naquela igreja que não vai ninguém. Em vez daquela igreja que tem multidão. Então você vai atrás de multidão, você não vai atrás da bênção do Senhor. Você tem que ir aonde que Deus fala para você ir e te coloca. Isso é uma fidelidade e um zelo na pregação. É uma fidelidade com Deus. É o interesse com Deus. Não importa aonde você está e aonde Deus te coloca. É ali que você tem que se fixar. Aleluia. Porque no versículo 18 diz assim, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Diga glória a Deus. Diga graças a Deus. Irmão, esse que é o interessante. É isso que nós temos que carregar. Porque o Senhor vai livrar e toda obra maligna. E Ele está falando em mim, levar ainda salvo para o reino dEle. É esse o propósito de Deus. O primeiro propósito de Deus quando você nasce do ventre da tua mãe, aleluia, é a vida eterna depois que você passar na peregrinação aqui dessa terra. É a vida eterna e o reino de Deus é a salvação. Nasceu, já é selado. Já é selado para buscar, para passar pela tribulação, pela aflição, pela perseguição, pelo amor, pela tristeza, pela felicidade. Vai passar por tudo.
vai passar por tudo, mas o destino é um só: a vida eterna no reino de Deus. Isso é uma primazia, é VIP, é algo tremendo que Deus deixou para todos nós. E aquele que reconhece, aquele que quer, ele busca, ele se prepara. É que nem você vai fazer um exame na faculdade, para passar na faculdade, uma prova que você vai passar, para tirar nota, para poder passar para outro nível. É a mesma coisa. Isso aqui é para você se preparar, para que você possa entrar no reino de Deus, para que seja carimbado o seu passaporte. Se você dominar essa palavra de Deus, andar no teu coração, viver a palavra de Deus, comer a palavra de Deus, andar na palavra de Deus, quando você passar pelo tribunal, Jesus vai falar assim: pode vir para a minha direita. E aí? Qual que é a nossa decisão? O que nós queremos? O que nós vamos fazer? Quando Paulo e Silas estavam orando e louvando, quando eles foram presos na cadeia, aleluia, louvando e orando, meia-noite, na madrugada, houve um terremoto, abriu as cadeias, rebentou os cadeados, abriu tudo, por causa do louvor, e todos os presos estavam vindo. Saíram todos, ninguém fugiu. O carcereiro veio. Se acontecesse alguma coisa dos presos fugirem, ele seria decapitado. Ele pegou a espada para se decapitar. Paulo falou assim: não faça mal nenhum para você, que estamos todos aqui. Você está me entendendo? Isso que é uma fidelidade. Quando fala fidelidade na pregação, irmão, é você viver a pregação, é você viver a palavra de Deus. Não faça mal nenhum para você, que estamos todos aqui. Ele reconheceu isso, o carcereiro, e perguntou: o que eu devo fazer para ser salvo? Ele perguntou para Paulo: o que eu devo fazer para ser salvo? Então, ele já estava sendo tocado pelo poder de Deus bem antes dos acontecimentos. Ele já não aguentava mais aquele trabalho. O que eu devo fazer para ser salvo? Paulo falou: creia no Senhor Jesus Cristo, que será salvo tu e tua casa. Isso serve para nós também. Serve para você que está nos assistindo, e para você que vai assistir depois. Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Você pode ver que lá no tempo de Paulo, no tempo da perseguição, no tempo do mártir, pois ele foi para a casa dele, levou Paulo, Silas, pregaram a palavra do Senhor, foram batizados e começaram a servir a Deus. E é assim que tem que acontecer na sua casa, é assim que tem que acontecer na sua família, assim que tem que acontecer nos seus parentes, assim que tem que acontecer na tua empresa, na tua escola, na tua faculdade. É isso que tem que acontecer. É isso que nós temos que viver aqui na terra. Se você quer a sua salvação, a vida eterna, o manual está aqui. Manual sagrado chamado Bíblia Sagrada. Achados pergaminhos no Mar Morto. Até isso é um milagre. Mar Morto, achados pergaminhos, traduzido para todos nós. Estava escrito lá em aramaico, foi traduzido para hebraico, para grego, e depois foi traduzido por todas as línguas. E nós estamos aqui com a nossa salvação, nossa vida eterna em nossa frente, escrito em palavras, escrito em livros,
66 livros para você comer, mastigar e viver uma vida eterna. Viver dentro dele, fazendo a vontade do Deus Todo-Poderoso, que está aguardando a todos nós. Meu Deus, aleluia. Isso é muito tremendo, isso é maravilhoso, isso é poderoso. Isso só pode ser de Deus mesmo, em nome de Jesus. Glória a Deus. As saudações finais e a bênção. Ainda houve isso. As saudações finais e a bênção. Saúda Prisca, Aquila e a casa de Onesíforo. Erasto fico em Coríntio. Quanto a Trófimo, deixei o doente em Mileto. Então, todos esses aqui eram homens de Deus que queriam mais de Deus, homens fiéis a Deus, que foram ficando nas cidades, nos vilarejos, levando a palavra. Por quê? Foram tocados pelo poder de Deus. E assim que tem que ser na nossa geração, assim que tem que ser nesse mundo, assim que tem que ser em todas as nações. Olha os presidentes que estão entrando agora nas nações, que nem o Trump, que antes de seu trabalho faz um culto, irmão, ora com todos eles. Olha lá o nosso ex-presidente Bolsonaro com a sua esposa. Olha lá na Argentina, olha os líderes que estão subindo no poder, que são de Deus. Olha o que Deus está fazendo. Olha Israel. Então vamos nos preparar, que esses homens entrando na liderança de uma nação, a palavra será garantida. E olha o que Deus está fazendo, o reboliço que está fazendo. Porque no mundo jaz o maligno. Então, desde o princípio, nós temos as perseguições. Herodes mandou matar a criança de 2 anos abaixo, para não perder o poder do trono, que descobriu que tinha nascido um rei. Começou a matar a criança de 2 anos para baixo, com medo de perder o poder. E olha o que está acontecendo com aquele que busca Deus, se não tem perseguição. Mas quem está ligado, firme na palavra, firme com Deus, pode vir a perseguição que for, ele resiste, porque Deus dá força. Aleluia. Deus dá força. Não é só no nosso país que está acontecendo isso, não. É em vários países. Que tem que ter uma mudança. Enquanto não mudar e o evangelho não for pregado em todas as nações, o que está escrito na palavra de Deus, Jesus não vai voltar. E já está começando. Se você ver, se você perceber, já está se movimentando. O Espírito Santo já está se movimentando nas águas. E as nações já estão começando a entender. E os jovens já estão começando a receber a vibração. Já estão começando a entender o que o Espírito Santo veio fazer aqui na terra. Nós estamos sendo tocados. Porque o jovem é a força que vem aí. A nova geração. Então o avivamento do Espírito Santo já está entrando na Europa, Estados Unidos, em outros países, já está vindo. Você pode ver que os jovens estão já numa vibração, num poder. E é assim que vai acontecendo. E nós que já passamos dessa geração, vamos pregando o Evangelho, ensinando, mostrando, levando não perca a oportunidade de conversar com outra pessoa, já falar de Jesus, pregar a palavra do Senhor, fazer live. Tá cheio aí, ó, Instagram, Facebook, né?
faz uma live bem curtinha, fala um versículo, que nem a gente vê muitos versículos falando né? Aqueles postagem curtinha, que também coloca versículo, vai colocando nas redes sociais. Alguém está ouvindo, alguém está lendo, está servindo para alguém. Essa live que nós estamos fazendo aqui também está servindo para alguém. Porque corre as nações, corre aqui no Japão, corre em tudo que é lugar. Alguém vai ouvir. Talvez no leito do hospital, talvez no presídio, no asilo, vai ouvir uma palavra, onde Deus vai tocar, onde as coisas vão acontecer. Aleluia. E está falando aqui, ó, apressa-te a vir antes do inverno. Eu bulo e envia saudações ao mesmo, fazem prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. São irmãos que estavam reunidos, pregando a palavra do Senhor, juntos. Olha que maravilha, irmão, viver numa comunhão dessa. 22, diz assim para terminar: o Senhor seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Aleluia, irmão. É isso, meu amado. Deus quer que todos nós sejamos filhos dele, estejamos com ele. Para isso, nós temos que estar dentro da palavra, viver a palavra, andar fielmente nessa fé verdadeira, entender que existe um Deus, é invisível, mas é real, e passar isso para os nossos filhos, passar isso na nossa família, para a nossa esposa, nosso gente querido. Criança pequenininha, criança de 4 anos, 3 anos, já está falando de Jesus. Porque pai e mãe levam na igreja, na escolinha dominical. É isso que você tem que fazer. Você que não fez ainda com seus filhos, coloca isso no caminho do Senhor. Que aí não vai ser um drogado, não vai ser um bandido, um criminoso, não vai ser uma pessoa que vai andar no pecado, vai andar justo, vai andar na presença de Deus. É isso que nós temos que ver, é isso que nós temos que buscar. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus Cristo, e que você entenda essa palavra e você possa buscar esse Deus maravilhoso que nós buscamos. Hoje até queria terminar um pouquinho mais cedo, porque na verdade nós queremos orar por vocês, queremos fazer uma oração. Hoje a pastora vai nos ajudar em oração também. Nós queremos orar pela cura, libertação da sua vida, da sua família, é o que está precisando esse mundo. Uma cura e libertação para que você possa realmente estar na presença de Deus, buscando o Senhor. E muitas pessoas que se encontram na UTI, se encontram nos hospitais, se encontram em casa, doente, acamado. Aqui no Japão, tantos velhinhos que estão aí por esses lugares afora aí, esses sapatos afora, morrendo sozinho. Então, nós queremos fazer essa oração essa noite, em nome de Jesus. E eu quero que você nos acompanhe também, que você assista, que você esteja também na presença do nosso Deus. Vou pedir para a pastora estar aqui conosco, e ela vai estar orando também. Ela vai dar início à oração, depois eu vou estar terminando, em nome de Jesus. E que tudo seja para a honra e glória do nosso Deus. Quero que você esteja conosco aí orando. Coloca a sua mente, o seu coração na sua família, no teu ente querido, nas pessoas que estão necessitando e precisando, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos orar então, principalmente pela cura da alma das pessoas.
porque muitos estão doentes em leitos de hospitais, muitos estão sofrendo, mas existe a necessidade, em primeiro lugar, de uma cura na alma. É muito ódio, é muita raiva, mágoas do passado não confessado, e que acabam não sendo curadas. As pessoas ficam se perguntando por que aquelas pessoas morreram e não foram curadas. Deus conhece a cada um. Vamos orar principalmente pela cura da alma das pessoas que estão precisando nesse mundo afora. E só Deus pode mudar essa situação. Amém? Vamos orar então, em nome de Jesus. Abra seu coração para Ele, para que você possa ser curado. Confesse seus pecados, se arrependa. Não fica guardando essa mágoa para ficar sofrendo dessa forma. Amém? Curva sua cabeça, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós entramos agora, Senhor, em oração. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que o Senhor esteja visitando agora essa pessoa, meu Pai, que vem enfrentando, Senhor, uma enfermidade do câncer, uma enfermidade da diabetes, uma enfermidade, Senhor, que para o homem não tem mais cura, mas para o Senhor existe sim a cura, porque o Senhor liberta, o Senhor restaura, o Senhor visita, Senhor, essa pessoa agora, meu Pai, para que ele possa, Senhor, ter um arrependimento ali, Senhor, do passado, uma mágoa ali, Senhor, de algum ente querido, de alguma família, essa mágoa, Senhor, que ele não consegue se libertar, e não consegue ser curado, Senhor, dessa enfermidade. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, visita, Senhor, essa pessoa, através do Teu Espírito Santo de Deus, porque só o Espírito Santo é que pode convencer do pecado, da justiça e da morte. Nós não temos esse poder de convencer a ninguém, mas o Senhor pode. O Senhor pode visitar essa pessoa agora e fazer com que ele se arrependa de tudo isso e que ele possa ser curado, não só fisicamente, mas principalmente da alma, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, restaura, Senhor, essa família, restaura, meu Deus, esse casamento que vem sendo destruído pelo inimigo. E esse casal não está nem percebendo o que o inimigo está fazendo ali no meio, por falta de conhecimento da palavra. E muitos assim estão perecendo nesse mundo afora. Muitos estão morrendo espiritualmente, fisicamente, por falta de conhecimento. Oh Deus, tem misericórdia, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, visita, Senhor, essas pessoas. Meu Deus, dá entendimento, Senhor. Meu Deus, que eles possam buscar, Senhor, ali naquela igreja, Senhor. Busca conhecimento, Senhor, com o homem de Deus. Não aquele homem que prega somente a ilusão, somente a prosperidade, que prega somente a alegria, somente o bem, somente coisas boas. Não, porque não é isso que Jesus disse, que nós sim iríamos enfrentar sim coisas aqui nesse mundo, porque esse mundo jaz no maligno, mas para isso nós precisamos conhecer a verdade, a palavra de Deus. Então te peço, Senhor, direciona, Senhor, essas pessoas, direciona, Senhor, para o caminho certo, não o caminho da ilusão,
mas o caminho da palavra de Deus, que é o único verdadeiro, para que ele possa, Senhor, ter a verdadeira felicidade, que é a presença do Espírito Santo em seus lares, em seus trabalhos, no seu casamento, porque é Ele, somente Ele, que nos direciona, em nome de Jesus. Que Deus possa estar tocando a cada um nesse momento, em nome de Jesus. Sim, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, glorificado e exaltado o nome do Senhor, Pai. Peço ao Senhor que em nome de Jesus o Senhor venha alcançar essas vidas que necessitam, precisam, Pai. Meu Deus, o Senhor toca com o teu poder, Senhor, meu Pai, livrando eles, meu Pai, do laço do passarinheiro, meu Deus, da mortandade, Senhor, meu Pai, da perseguição, do mal, da maldição. Nós já repreendemos agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, todo o mal que foi lançado sobre essa casa, sobre essa família, sobre esse casamento. Seja agora caído por terra, agora todo mal, todo feitiço, meu Pai, que foi lançado, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha libertar esse povo, venha libertar esse casamento, venha libertar essa família pelo poder do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Esse jovem, Senhor, meu Deus, que está nas drogas, esse jovem que está no vício da criminalidade, esse jovem que está, Senhor, meu Deus, meu Pai, ali, Senhor, meu Deus, passando por um momento, Senhor, que está passando, Senhor, pela necessidade, Senhor, meu Pai. O Senhor venha tocar sobre a vida dele, sobre o coração dele, sobre a alma dele, meu Deus, sobre a mente dele, Senhor, e ele siga o caminho do Senhor, que ele venha se render ao Senhor, Pai, buscar somente no Senhor, meu Deus, a cura, a libertação da vida dele, aceitando Jesus como o único supremo Salvador, Pai. Oramos também, meu Deus, por aquelas vidas que estão nos hospitais, aquelas vidas que estão orando ali na UTI, foram desenganadas pelos médicos, já os remédios já não alcançam aquelas dores que estão sentindo, Senhor, pelo corpo, mas o Senhor é um Deus que cura, que liberta. Pedimos ao Senhor que o Senhor estenda as mãos para essa vida, Senhor. Esse câncer maligno desaparece, esse mal, essa maldição desaparece, Senhor, meu Pai. Essas dores pelo corpo desaparece agora pelo poder do Senhor. O Senhor entope essas veias desse homem que recebeu o AVC, Senhor, sobre a vida dele, e ele saia dali, Senhor, meu Deus, para contar testemunho, meu Pai, que o Senhor o curou. Não só os homens que o curam, Senhor, mas o Senhor o curou, o Senhor estendeu as mãos pela oração que ele pediu, por onde ele pediu, e ele sai falando da tua palavra, sai falando do testemunho, Senhor, meu Deus. Toca nessa mulher também, Senhor, meu Deus, que está com caroços nos seios, meu Pai, que seja eliminado esses caroços, Senhor, meu Pai, pelas tuas mãos, pelo teu poder. Ela ora, ela pede, Senhor, para que seja curada, Senhor, meu Deus. Então, Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos essas vidas em tuas mãos, entregamos esses jovens, essas crianças, Senhor, entregamos, meu Deus, essas nações que precisam tanto, meu Pai, reconhecer o Senhor como o único supremo Salvador nas vidas das pessoas, Senhor. Esses homens que estão entrando no poder, Senhor, que venham falar da tua palavra, que venham falar do Senhor, que venham se render ao Senhor, como muitos estão fazendo, Senhor, para que toda a população venha reconhecer o Senhor, Pai, como o único supremo Salvador de suas vidas, entregando suas vidas em tuas mãos, sabendo que o Senhor é o caminho, Senhor. Não existe outro caminho, nós percorremos, Pai, e nós já agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem feito maravilhas, o Senhor tem feito milagre no nosso meio, o Senhor tem curado, o Senhor tem, meu Pai, o Senhor tem nos protegido, Senhor, de todo mal, toda maldição, Senhor. Pedimos por essa nação japonesa, Senhor, para que eles venham se render ao Senhor, para que eles venham cuidar dos velhinhos, para que eles venham cuidar, meu Pai, dessa população, meu Deus, e eles venham se render, conhecer o Senhor, Pai, não as imagens, Senhor, não os Deus falsos, e sim, meu Deus, o Deus verdadeiro que é o Senhor, o Deus da Bíblia, o Deus poderoso, a majestade, a grandeza e o poder, o Criador que nós entendemos e nós seguimos e nós buscamos. Em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Glória a Deus. Glorificado e exaltado o nome do Senhor, glorificado e exaltado o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, irmão? Nós estamos encerrando o culto em nome de Jesus. Vou fazer mais uma oração e logo após estarei ministrando a bênção apostólica em nome de Jesus. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, te agradecemos mais essa oportunidade de estar fazendo o culto, pregando a palavra do Senhor aqui no Japão. Que nós continuemos, Pai, fazendo a tua vontade, o teu querer, e o teu santo e glorioso nome venha a ser glorificado. Abençoe essas pessoas, essas famílias que nos assistiram e nos acompanharam, e aquelas que vão assistir ainda em todas as nações. Alcança essas vidas, Pai, e abençoe e derrama suas bênçãos sem medida sobre essas vidas. Eu te peço e já te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Estende suas mãos ao ministrar missa apostólica e vamos encerrar o culto em nome do Senhor Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus. Aleluia. 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 E o amor de Deus, o Criador, o Pai, o Altíssimo, a grandeza e o poder, é invisível, mas é real, é o nosso Papai, e a comunhão do Senhor Espírito Santo, o nosso Consolador, aquele que está com você, para te ensinar, para te mostrar o caminho. Toda a igreja diz amém. Receba em nome de Jesus Cristo. Até amanhã às 10h30 da manhã, com mais uma palavra poderosa, aqui diretamente do Japão, da Igreja Evangélica Unidos com Cristo. Que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor possa te proteger, te guardar, e você possa guardar a palavra dele, para que nós nos encontremos, se podemos nos encontrar, todos nós lá no reino de Deus, em nome de Jesus. Tchau, beijo no coração.